Podemos? Boa noite a todos. Hoje contamos com mais uma reunião, é a nossa quinta reunião ordinária da Comissão Especial de Reforma Tributária. E é um evento hoje que trazemos os representantes, tanto do Fisco Nacional quanto da Fazenda Nacional. Eu tenho sempre mencionado que esse é o propósito da OAB, sempre ouvir a todos os players do direito tributário, para que todos tragam as suas impressões, sugestões sobre uma reforma tão buscada, tão pretendida pela sociedade brasileira. Apenas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer um breve relato dos últimos 5 encontros. O primeiro encontro que nós mantivemos foi com professores doutrinadores de direito tributário. Ouvimos, então, os professores, ouvimos o que a academia teria a sugerir, o que a academia sentia dessas propostas de reforma tributária que se encontram hoje no Congresso Nacional. Então, nosso primeiro encontro teve esse objetivo. O segundo encontro que nós promovemos foi um encontro especificamente com os profissionais de relações governamentais de diversos setores da economia. Ouvimos o setor de telecomunicações, ouvimos o setor de agrobusiness, ouvimos o setor de construção civil, sempre nessa expectativa de ouvir a todos, ouvir todos os setores e, acima de tudo, disso, procurar dar sugestões. E a OAB, sempre como instituição de cidadania, busca essa reforma, mas uma reforma que atenda a todos os setores e, essencialmente, não tenha aumento de carga tributária. O nosso terceiro encontro, o nosso vice-presidente Murilo vai até me recordando do terceiro encontro. O terceiro que nós mantivemos foi com o secretário de Economia do Distrito Federal e com o antigo ex-secretário da Receita Federal do Brasil, doutor Everardo Maciel. Eles nos trouxeram a visão da arrecadação dos estados e eventual perda de arrecadação com as propostas de reforma tributária, especialmente com as propostas de emenda à Constituição que estão no Congresso. O último encontro que nós mantivemos, o quarto encontro, foi então com o senador Roberto Rocha. O senador Roberto Rocha é o relator da PEC 110. O senador apresentou há alguns dias, um pouco antes da nossa reunião, o relatório final, que se encontra pendente de apreciação pelo plenário do Senado Federal. E nós, então, chegamos aqui ao nosso quinto encontro que queremos ouvir, queremos saber as sugestões daqueles que estão do lado da Fazenda Pública, estão ao lado do Fisco. Acima de tudo, são players que nos trazem a necessidade de enfrentarmos eventual também perda de arrecadação, enfim, tudo isso que nós vivenciamos no momento que estamos agora. Bom, diante dessas primeiras considerações, eu gostaria mais uma vez de agradecer a disponibilidade do doutor Rodrigo Postos, que está aqui conosco esta noite, com o doutor George, com a doutora Tayana Félix, com o doutor Eduardo Luiz. Quero agradecê-los em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, pela disponibilidade de vocês. Eu sei que as agendas são tão corridas, tão premidas, mas, mais uma vez, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, gostaria de agradecê-los pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Feitas essas breves considerações, doutor Murilo, nosso vice-presidente, alguma ponderação, alguma colocação a fazer? Agradecer a presença de todos, agradecer o aceite do convite de estar aqui falando para nós, né, na OAB, trazendo essas contribuições da visão da Fazenda Pública também. E, em virtude do horário, doutora Miriam, não vou me alongar muito, quero só agradecer a presença dos membros também, que a gente tenha uma excelente reunião que possa contribuir demais aí para o debate da reforma tributária. Muito obrigado, doutor Murilo. Doutora Tayana, a palavra está com a senhora. Boa noite a todos. Meu nome é Tayana, né? Sou procuradora da Fazenda Nacional, atuo como procuradora-chefe substituta na divisão de assuntos fiscais da 2ª Região, que abrange o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Agradeço muito a oportunidade, né, dada pela OAB do Distrito Federal, para a gente conversar aqui sobre a perspectiva das fazendas públicas nas reformas tributárias pretendidas e cumprimento a todos os integrantes da mesa
na pessoa da doutora Miriam, a quem agradeço pessoalmente o convite. Bom, a mim, vou falar hoje, dentro desse assunto macro da reforma tributária, a perspectiva do governo federal, né? E aí, indiretamente, da Fazenda Pública Federal. Numa análise acadêmica das propostas vindas do Poder Executivo, que são fundamentadas pelo governo como de viés simplificatório do sistema, né? Sem, teoricamente, aumentar a carga tributária. Primeiro, importante a gente pontuar que a expressão reforma tributária ela é utilizada seja para falar de tentativas de alterações amplas e estruturais do sistema tributário, né? Seja para falar em alterações pontuais específicas em determinadas legislações de regras de incidência. Pelo histórico do nosso país, mudanças normativas constantes na tributação, quando a gente fala em reforma tributária, é sempre importante a gente ter em mente de que proposta legislativa a gente está falando, né? O professor Condorcet Pereira de Rezende, num artigo chamado As Infindáveis Reformas Tributárias, que foi publicado num livro em homenagem ao professor Flávio Novelli, da UERJ, em 2015, começa o artigo contando um caso, de que um dia ele perguntou a outro colega advogado se ele sabia quem tinha criado a expressão reforma tributária. E esse colega respondeu que com certeza, tinha sido Pedro Álvares Cabral, né? E quando chegou no Brasil, ele avistou os índios na praia, antes mesmo de descer do navio, chamou o escrivão e mandou ele anotar que era preciso fazer uma reforma tributária naquela terra. E aí o professor Condorcet completa que desde então, nunca mais se deixou de falar de reforma tributária no Brasil. Apesar da brincadeira, há uma predominância na doutrina de entender reforma tributária, estrito senso, né, como uma alteração estrutural da sistemática de tributação. Portanto, uma alteração necessariamente constitucional, né? Nesse sentido, se aponta que a última reforma tributária do Brasil teria sido a Emenda Constitucional 18, de 65, chamada de Reforma do Sistema Tributário, que alterou a Constituição de 46 e resultou no Código Tributário Nacional. Depois disso, e desde a Constituição de 88, vários projetos de reforma tributária ampla foram apresentados no Congresso Nacional, mas aprovados mesmo só emendas pontuais, como a Emenda Constitucional 3, de 93, a 33, de 2001, e a 42, de 2003, né? Alteraram a tributação já existente, muitas vezes em correção legislativa, né? ou diálogo institucional, como preferem chamar, diante de decisões de inconstitucionalidade do STF. Mas agora, novamente, desde 2019, a gente está envolto, né, nas discussões de reformas da PEC 45, né, que é de iniciativa e tramita na Câmara dos Deputados, e da PEC 110, que tramita no Senado. Mas que, na verdade, não são reformas tão amplas assim, porque tem um corte direcionado à reforma da tributação sobre o consumo, né? E essa introdução foi só para ilustrar que, quanto ao meu ponto de debate, que é a perspectiva do governo federal na reforma tributária, a gente não pode sequer falar que seria não só que seria uma reforma tributária ampla, como também talvez nem fosse uma reforma tributária estrito sensu, como eu mencionei, já que se tratam de alterações pontuais à legislação infraconstitucional. Porque a pretensão do governo federal, apesar de chamar suas propostas de reforma tributária, se limita ao âmbito infraconstitucional. Na verdade, o governo federal anunciou, em meados do ano passado, né, meados de 2020, no ápice da pandemia, uma reforma tributária em 4 fases. A equipe econômica do governo Jair Bolsonaro pretende implementar 4 etapas de alterações, né, em 4 frentes distintas de mudanças legislativas. A primeira frente seria a unificação das contribuições sociais, né, do PIS/PASEP e da COFINS, no projeto de lei 3887 de 2020, que cria a contribuição sobre bens e serviços, né, a chamada CBS. Foi o primeiro projeto de lei dentro dessas 4 frentes, enviados pelo governo federal à Câmara dos Deputados, inspirado em modelos internacionais, né, de imposto sobre valor agregado, chamado IVA, né, de inspiração neozelandesa,
de tributação uniforme sobre o consumo. Então, essa contribuição única substituiria as outras duas, né? PIS, COFINS e PIS, PASEC e o COFINS, né? Porque haveria uma mudança na sistemática de recolhimento, porque no PIS, COFINS a base de cálculo é calculada por dentro, né? Na nova CBS seria calculada por fora, o que acabaria com a acumulatividade, segundo o governo federal. A alíquota da CBS ela incidiria apenas sobre a margem adicionada pela empresa ao produto, né? Mas, apesar desse argumento de simplificação e de aparente redução da carga por conta da não cumulatividade, as alíquotas previstas pelo projeto de lei seriam muito altas, 12% para as empresas em geral e quase 6% para as instituições financeiras, né? Banco, plano de saúde, seguradoras, e a atual tributação da PIS/COFINS, o regime cumulativo, tem uma alíquota de 3,65%. Então, haveria um aumento percentual de alíquota muito considerável. E segundo os economistas, apesar da mudança da sistemática, isso geraria, sim, um aumento da carga tributária, principalmente no setor de serviços, né? Teria poucas deduções de insumo, já que no setor de serviço o principal custo é de mão de obra. Além dessa questão do aumento da carga tributária pela alíquota, já há muitas discussões na doutrina sobre a condicionalidade da própria unificação das contribuições e criação de um fato gerador da chamada contribuição sobre bens e serviços, né? No caso da circulação interna de bens e serviços, sem que haja uma alteração constitucional anterior. Porque, na verdade, uma análise mais sistemática dessas propostas de reforma a intenção do governo federal nesse projeto de lei da CBS parece querer se encaixar na PEC 110 de 2019, né? Que ainda está no Senado. E a PEC 110, de fato, criaria o IVA dual, né? Na verdade, 2 IVAs, o IBS, né? Imposto sobre Bens e Serviços, substituindo o ICMS e o ISS, e a CBS, né? E aí que se encaixaria a CBS. Só que a PEC 110 parece não avançar como o governo gostaria, então o projeto de lei da CBS parece seguir nessa mesma linha de tramitação. A segunda etapa pretendida pelo governo e importante mencionar que não se tratam de etapas subsequentes, né? Porque cada projeto de lei está tramitando em um ritmo, então, se o governo tinha pensado numa sequência, acabou não se concretizando, mas essa segunda etapa foi sobre a reforma do imposto de renda, né? Pelo projeto de lei 2337 de 2021, também já encaminhado pela Presidência da República, Câmara dos Deputados. Esse projeto, em relação às pessoas físicas, né, como a gente sabe, ela pretende atualizar as faixas de renda e ampliar a faixa de isenção da renda, né, para até R$ 2.500 por mês. Já para as pessoas jurídicas, a proposta diminui a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, uma queda em 2 etapas, né? Atualmente, a etapa a alíquota de 15%, e aí passaria para 12,5% já em 2022, e depois uma redução de 10% a partir de 2023. Também não vai se concretizar para o ano que vem, né, pela questão da anterioridade tributária. Então, apesar dessa redução de alíquota, né, o adicional de 10% para lucros acima de 20 mil por mês permanece. Ainda esse PL institui uma nova incidência, né, que é a já famosa incidência sobre lucros e dividendos, está sendo muito debatida, né, por todos os players, com uma alíquota de 20%. Né? E institui ainda uma incidência anual de imposto de renda sobre fundo de investimento, com uma alíquota de 15%. O PL prevê ainda, como uma medida instrumental lateral, né, a possibilidade de atualização do valor dos imóveis por todos os proprietários, pessoas físicas e jurídicas, antecipando um benefício fiscal a tributação sobre ganho de capital na venda imobiliária. Nesse ponto, inclusive, o PL do Imposto de Renda, ele prevê a implementação já agora no início de 2022, né? Do que a gente pode concluir
que o governo federal tinha expectativa de uma aprovação rápida desse projeto de lei, também acabou não se concretizando, né? O PL foi apresentado na Câmara no final de junho, foi aprovado no início de setembro, encaminhado para o Senado e lá está aguardando recebimento de emendas. Em relação a essa reforma do imposto de renda, o ministro da Economia afirma que não haveria aumento da carga tributária global, né? Que haveria uma neutralização dos reajustes das faixas de renda, né, e do aumento da faixa de isenção de renda com as novas incidências sobre lucros e dividendos e fundos de investimento. A terceira etapa seria a reforma do IPI, né, com apoio do governo federal, a PEC 110 de 2019, que tramita no Senado, né, e teve o relatório aprovado agora, no início de outubro, aguardando, né, emenda na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Como eu mencionei quando a gente falou do CBS, a PEC 110 ela prevê a criação de 2 IVAs, né, um IVA dual, né, que seria o IVA federal, e o IVA subnacional, né, o IVA federal seria a CBS, do projeto de lei da CBS, e o IVA subnacional, o IBS, né? E, adicionalmente, a PEC 110 criaria um imposto para substituir o IPI, chamado de imposto seletivo. Perfil extrafiscal de regulação da economia, né, que incidiria necessariamente sobre cigarros e bebidas alcoólicas, mas também sobre outros produtos definidos por lei complementar, né? O IS seria um Sintex. Então, nessa terceira etapa, se for aprovada a PEC 110, nós teríamos uma acoplação das reformas de tributação sobre o consumo, né, pela conjunção da CBS, IBS e o IS, né? E aí a gente, de fato, teria uma reforma ampla sobre o consumo. A quarta e última etapa seria a desoneração sobre folhas de salário, né? Acabando com a contribuição patronal de 20% sobre folhas de pagamento. Atualmente, a desoneração da folha de salário é um benefício fiscal que se aplica a 17 setores específicos da economia, né? Seriam setores que mais empregam mão de obra, como o setor de calçados, de comunicação, construção civil. E aí, esse benefício fiscal permite que essas empresas paguem uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, ao invés dos 20% sobre a folha de salário. Esse benefício fiscal de substituição de contribuição foi prorrogado até 31 de dezembro de 2021, pela Lei 14.020 de 2020, né? E essa lei ela tinha sido vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o veto foi superado pelo Congresso, né? Segundo o governo, essa desoneração, considerando só esse ano, até o final de 2021, geraria um impacto de 10 bilhões na arrecadação, né? Um impacto negativo de 10 milhões dos cofres públicos. E o governo defende que haja uma desoneração ampla da folha de salários, mas vinculado à criação de um imposto sobre transações digitais, né? Sobre operações financeiras, nos moldes da antiga CPMF. Na verdade, em moldes que a gente ainda não conhece, né? Essa seria a expectativa do governo federal, que vem sendo ventilada pela mídia, né? Como uma movimentação política do governo federal por apoio no Congresso Nacional, mas que já teve uma derrota pela aprovação na Câmara, na verdade, na CCJ da Câmara, que tramitou em caráter conclusivo a aprovação agora recente do PL 2541 de 2021, né? Que prorrogou esse benefício fiscal de desoneração da folha para os 17 setores até o final de 2023. Então, esse PL, a princípio, né, não teria o apoio do governo federal e é provável que o presidente vete o projeto, né, se for aprovado no Senado, que, a princípio, né, como se tem ventilado, a equipe econômica trabalharia para substituir toda a tributação da folha de salário pela essa nova CPMF, né? E aí, isso aí é uma análise política e econômica que se tem feito. E, por fim, e aí é um ponto, né, de maior interesse da Fazenda Nacional, hoje o governo fala de uma nova etapa, né, seria a quinta etapa da sua reforma, que seria a criação de um passaporte tributário, né? Essa proposta, mencionada pelo ministro Paulo Guedes, alguns interlocutores, ainda não tem um projeto de lei,
mas teria como objetivo facilitar, estimular empresas com débitos fiscais federais a migrarem a novos regimes de tributação, facilitando a negociação das dívidas, né, do estoque de dívida ativa, através do Instituto da Transação Tributária, né? Então, aproveitando os novos preceitos de negociação fiscal para redução de litigiosidade, né, de aproximação entre fisco e contribuinte, né, de estímulo, né, ao compliance, através de uma classificação do estoque da dívida ativa por ratings, né, de recuperabilidade, a gente evitaria uma adesão ampla e restrita, né, que não consideraria as peculiaridades de cada devedor, no caso de um novo refis, um novo parcelamento, que tem sido bastante cobrado pelos setores ao Congresso Nacional, né? Mas esse parcelamento, indiscriminadamente, sem considerar peculiaridades das empresas, ele seria, na substância, antisonômico, né? Ao contrário do que se defende, né? de que se pretenderia permitir a todos a adesão, você permitir um desconto a empresas que aumentaram seu faturamento na crise da pandemia, isso sim seria antisonômico. Infelizmente, o tempo é curto, né? Me foi concedido 15 minutos, estou aqui cronometrando, já passei um pouquinho, a gente não consegue aprofundar as discussões de cada uma dessas etapas pretendidas pelo governo federal, mas espero ter conseguido dar um panorama geral e organizar as ideias para vocês, para a gente continuar o debate, e acompanhando, né, o conteúdo das discussões, já nos preparando para o contencioso que certamente virá no caso de aprovação das propostas apresentadas. Muito obrigada e fico à disposição. Muito obrigada, doutora Tayane. A senhora fez um resumo de todas as propostas que estão no Congresso, de forma extremamente objetiva e lúcida, e, como a senhora bem disse, e essa tem sido uma preocupação recorrente de todos que atuam no direito tributário, se essas propostas realmente não gerariam ainda mais contencioso e, o que é pior, ainda mais insegurança jurídica no nosso sistema constitucional. Mas eu falo, eu pessoalmente estou há 21 anos envolvida com a reforma tributária, e o que a gente pretende sempre é que isso fique para trás, que a cada dia a gente tenha um sistema jurídico que imponha mais segurança jurídica e atração, obviamente, né, do setor produtivo de investimentos e geração de riqueza. Mais uma vez, muito obrigada. Doutor George, podemos chamá-lo? Como estamos? Vamos lá. Caneta em riste. Deixa eu saudar aqui, já cumprimentei a presidência, né? O doutor Rodrigo, colega da Receita Federal. Estou vendo aqui embaixo, aqui na tela, o Gilberto Pereira, que é um colega da Receita Federal aposentado, e eu justamente agora vai entrar o pessoal aqui, mas vamos tentar levar, porque esse negócio de Zoom, de live, é complicado. Mas a doutora Tayane, ela me ajudou muito, que ela trouxe alguns pontos aqui que gostaria de colocar para vocês aqui nessa conversa. A palavra mais importante nesse processo todo chama-se diálogo, conversar. A doutora Miriam fez um retrospecto aqui das últimas 4 reuniões havidas aí patrocinadas pela comissão. Esse é meu filho de 2 anos tocando a campainha. Deixa eu ver aqui como é que a gente resolve isso. Eu estou numa reunião. Juro. Vamos lá, gente. A falta de diálogo que a Receita vem patrocinando. Ô, filha, poxa. Não. Vamos lá. A Receita Federal ela perdeu a oportunidade enorme ao não levar... Não, filha, vou chamar sua mãe para tomar conta de vocês. Gente, sério, eu estou rindo, mas, poxa, por favor. A Receita Federal ela tem por hábito um negócio curioso. Ela se fecha ali no seu 7º andar, no 6º andar, elabora um projeto de lei e encaminha para o parlamento, quando, na verdade, ela deveria ter chamado o parlamento. Vai lá, brinca lá fora.
quando ela deveria ter chamado o parlamento para dentro do gabinete, para que ajudasse ela a formular uma proposta e saísse de lá com a digital da maior parte do parlamento, né? Ela deveria ter feito como a OAB, como agora a doutora Miriam pontuou, e chamar os diversos atores para o debate, para colher as impressões, as premissas, aqueles pontos mais importantes, que, no entanto, faltou justamente esse diálogo, algo que o senador Roberto Rocha fez desde que começou essa relatoria lá em 2019. Né? Então, a gente acompanhou todo o trabalho que o senador Roberto Rocha fez e a gente assiste a repetição do filme que já está aí, como os colegas colocaram, há mais de 20 anos, etc. Então, esse fatiamento, agora depois de falar da obra pronta, é complicado, né? Mas o fatiamento que aconteceu talvez não tenha sido a melhor opção, em que pese a gente não ter como não trabalhar com uma mudança constitucional e uma mudança a nível infraconstitucional, né? E o que aconteceu foi justamente a gente tinha que abordar 2 pontos fundamentais. Primeiro, a questão do peso da carga tributária e a questão da complexidade. A questão da carga tributária, não tem como você falar de reforma tributária sem você atacar o consumo, a tributação do consumo. É isso que está sendo feito agora na PEC 110. O PL 2337, e quem trabalha no parlamento sabe como é que funciona, a versão inicial, ele era bem duro para determinados segmentos, acabou sofrendo uma série de mutações, ainda saiu de lá com alguma perspectiva de reequilíbrio da carga, mas o governo ele deveria ter feito o seguinte, ter partido do problema-chave, que é o reequilíbrio das bases tributárias. Era tributar menos a base tributária do consumo, né? E, em contrapartida, encontrar outras formas de fechar a conta dos 2 trilhões que são arrecadados todo ano. Né? É claro que isso aí não se faz com a virada de chave da noite para o dia. Teria que ter um momento, né, entre você reduzir essa tributação no consumo e elevar outras bases tributárias. Isso pelo princípio da justiça fiscal. Então, determinadas faixas de renda deveriam pagar mais. Talvez eu, doutor Rodrigo, etc., a gente pagaria um pouco mais na renda, mas no consumo a gente teria uma redução. Aqueles que hoje poderiam pagar mais na renda, pagariam menos no consumo, e aí a coisa ia se equilibrando. Mas faltou essa perspectiva, faltou esse diálogo, faltou a gente estabelecer essas premissas de forma muito clara, e a partir daí as ideias seriam aprovadas ou rejeitadas se extrapolassem, se não atendessem a essas perspectivas. Mas o que me preocupa agora não é nem tanto o que vai ser aprovado no Senado, agora o PL 2337, né, que trata do imposto de renda, ou a PEC 110, que aborda a questão da tributação sobre o consumo. É o depois disso. Né? No lançamento do livro lá na OAB há pouco tempo, nós falamos disso. É o problema da nossa cultura fiscal. E falo isso como colega da Receita, muito preocupado com essa cultura que é difícil, né? A gente fala muito, essa cultura fiscalista. A gente precisa ter a coragem de superar essa desconfiança com que o contribuinte é tratado, essa falta de transparência, a falta da boa-fé objetiva. Né? Tem uma série de exemplos que ilustram o que eu estou colocando, né? E faço isso no sentido não de apontar críticas ou culpados, não, a mostrar o seguinte, da forma como está sendo conduzido esse processo, nós não vamos chegar a bom termo, nós não vamos chegar num lugar onde a gente construa uma relação saudável entre o fisco e o contribuinte. Noutra perspectiva, tentando aí separar o joio do trigo, a gente sabe que a grande maioria dos contribuintes é ciosa de suas obrigações, tenta cumprir, na medida do possível, né, da complexidade tributária, as suas obrigações, e tem uma pequena fatia, né, que tenta, a todo custo, descumprir o normativo tributário. Ora, meu Deus, a gente tinha que ter um tratamento para um e para outro. Para a pessoa que está querendo cumprir aquele regramento, prazo, não aplicação de multa ou redução de multa, e por aí vai. Para a pessoa que quer descumprir todo o rigor da lei. E aí o nosso normativo penal tributário penal, ele tinha que ser acidificado. Então, a extinção da punibilidade penal pelo pagamento.
É algo que não faz sentido. Da mesma forma, uma multa de 75% ou de 150%, ela também é absolutamente indesejada. Não é por aí que a gente vai construir essa relação. Nos Estados Unidos, você tem um tratamento diferente, para pegar exemplos aqui que a gente gosta muito de falar. A gente fala que, olha, mas a carga no consumo, lá, se você for comprar um determinado produto, um creme para o cabelo, está aqui na minha frente, a carga tributária se for, do consumo, se for na Califórnia é 7,5%, se for em Nevada é 8,1%, e por aí vai. Agora, o peso do tributo da renda é um pouco mais pesado, patrimônio também. A gente vai conseguir chegar nesses patamares, nem da média da OCDE, em torno de 21%, né? Talvez não, mas é o caminho que a gente tem que percorrer e tratar a arrecadação, a questão da sonegação, como uma afronta ao direito coletivo, à coisa pública. Aqui no Brasil, quando você sonega, o camarada que está do lado, ele diz, opa, como é que você fez? Vamos compartilhar isso aqui, porque eu já não aguento mais pagar tanto tributo. Se você vai num país mais maduro, mais desenvolvido, quando você fala que você está sonegando, é possível que o camarada se afaste de você. Por quê? Porque você está drenando o recurso público. Então, a cultura é diferente. A cultura é diferente. Aqui, a gente precisa também avançar nessa perspectiva. E não há como a gente fazer isso impondo, né, uma mudança cultural e comportamental do governo federal para o parlamento, do parlamento para a sociedade, da OAB junto com o Supremo. Não é. É todo mundo na mesma perspectiva, na mesma convergência. E aí entra, talvez, a Receita, né? A doutora Tayana fez um comentário agora desse projeto que o ministro Paulo Guedes está querendo lançar, que fala muito da mudança da relação fisco-contribuinte e tal, o estoque da dívida, ok, mas antes disso acontece muita coisa. A Procuradoria da Fazenda Nacional, é bom que se diga, ela já está com uma visão ampliada e com essa capacidade de diálogo instalada há muito tempo. E a Receita precisa também inaugurar essa perspectiva de se abrir, de conversar, né? De não olhar, muitas vezes, determinadas questões tributárias sob o ponto de vista unicamente fiscal, né? Em que pese essa visão holística do problema está na mão do governo, está na mão do ministro da Economia. Mas a Receita tem condição de ser um órgão mais parceiro, de ouvir mais, de dialogar mais, de se colocar à disposição. E era isso que eu gostaria de ver, né? E aí falo isso como testemunha o nosso amigo Gilberto Pereira, que é auditor fiscal, junto com o Rodrigo Poças, talvez convidando os amigos para que a gente consiga robustecer esse diálogo, Rodrigo e Gilberto, para que a gente consiga, de fato, inaugurar para um novo sistema tributário, uma nova forma da gente se relacionar com o contribuinte. Eu não sei quanto tempo falei, talvez não tenha falado todos os 15 minutos, mas encerro por aqui para dar a chance dos nossos amigos também poderem fazer as suas explanações. Doutora Miriam, muito obrigado pelo convite e agradeço a todos aí pela deferência. Um grande abraço. E desculpa a intervenção aqui da molecada, viu? Doutor George, nós que agradecemos imensamente a disponibilidade, né? Você está fora de Brasília com a família. Nós temos aí futuros legisladores, quem sabe a próxima geração também não tenha propostas, não tenha ideias para uma reforma tributária, para um sistema tributário mais justo. Como você bem disse, hoje é uma ideia comum nacional de que paga-se muito tributo e, infelizmente, o que se paga não reverte para aquele que pagou. E essa ideia realmente da sonegação ela precisa ser banida dentro do universo de contribuintes, porque, como você bem disse, isso só pesa para muitos e, pior, não permite o crescimento no Estado como um todo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Ficamos aqui, doutor Murilo, você que foi também auditor de carreira, ouvindo essas palavras do George, essa ideia de realmente aproximar esse diálogo entre fisco, contribuintes, Congresso Nacional, parlamentares, isso acho que é um desejo comum de todos os operadores de direito tributário. Eu confesso que o projeto de lei 2367, que nós tivemos as alterações para o imposto de renda, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, de certa forma, foi uma surpresa para o meio tributário.
acho que eram propostas que há muito tempo tinham sido combatidas. Nós tivemos a reforma em 1996, a alteração da legislação do imposto de renda. Então, de certa forma, eu acho que isso trouxe um impacto muito grande para a comunidade tributária, no sentido de que, meu Deus, mas já se discutiu tanto, já se debateu tanto, agora isso volta, né, a própria tributação dos dividendos. Então, essa aproximação e essa possibilidade de diálogo talvez seja o melhor de uma proposta de reforma tributária. Como diminuirmos e como, acima de tudo, aproximarmos o diálogo entre fisco e contribuinte. Mais uma vez, muito obrigada. Doutor Eduardo, boa noite. Boa noite, doutora Miriam. E Jorge, mais uma vez, obrigada e um beijo aí nos seus meninos. Eu estou vendo que eles estão aí demandando você. Obrigadíssima. Fique super à vontade para nos deixar. Doutora Miriam, muito boa noite. Uma honra estar aqui presente nesse debate, promovido aí pela Comissão de Reforma Tributária do ABDF, né? Vejo aqui rostos e amigos conhecidos. Quero aqui saudar o Johnson Carvalho, a Cláudia Trindade, o Victor Ribeiro, o Murilo, que está aí presente também, o doutor Rodrigo, com quem, em alguns momentos, tive a oportunidade de sustentar oralmente em suas sessões. Talvez ele não se lembre, mas no âmbito do CAF a gente já se encontrou em alguns momentos. E faço aí uma extensão e um agradecimento a todos aqui presentes, em nome da presidente, doutora Miriam Lavocar. Eu acredito que a expectativa da minha participação aqui na noite de hoje seja pelo lado fazendário e especialmente no âmbito dos estados e do Distrito Federal, né? Como procurador do Distrito Federal, compartilho também desse movimento de que há décadas se discute a pretensão de reforma tributária, né? Eu tive aqui a participação, lembro eu, aqui há mais de 10 anos, num grupo de trabalho também que discutia a própria reformulação do Código Tributário do Distrito Federal. E a gente sempre tentou e sempre tenta, ao máximo, enxugar a legislação tributária, porque a gente sabe que os contribuintes vivem num grande arcabouço legislativo, né? Nós temos aí, só no âmbito do ICMS, por exemplo, para que todos tenham uma ideia, quase, tirando um estado médio, quase 1.000 alterações na legislação do ICMS por ano. Eu estou falando apenas do ICMS. Então, se nós considerarmos, né, as 27 unidades federadas, nós vamos ter aí diversas alterações. Eu estou falando alterações legislativas. Se a gente for considerar portarias, enfim, instruções normativas e atos infralegais, nós temos aí, vamos bater recordes de produções legislativas. Se formos considerar ainda os 5.570 municípios, né, são 5.568 municípios, mas considerando o Distrito Federal e Fernando Noronha, teríamos aí 5.570 legislações de ISS, IPTU, e, enfim, e vários outros, e taxas e contribuições em geral. Considerando também a legislação da União, produtora também de toda a sua competência tributária, nós temos aí um sistema completamente distorcido diante dessa realidade atual. Então, a reforma tributária é uma pauta que sempre existiu, sempre existirá, e cabe agora discutir no âmbito dos últimos 2 anos, porque ela realmente se acentuou. Ela ganhou um destaque, especialmente porque pode-se dizer que era uma pretensão do atual governo promover uma reforma tributária logo no início do mandato. Essa discussão, eu posso dizer, e aí uma visão muito particular, de que a União ela queimou um pouco a largada ao não se estabelecer um diálogo institucional com os demais entes subnacionais dos estados e municípios. O que gerou, de certo modo, uma crítica e pode-se dizer, um sentimento por parte dos estados, digo aqui, e dos municípios, de refratário em relação à reforma tributária, porque quando o governo lá, um pouco antes da pandemia, ali no final de 2019, encaminhou o PL
3887, que unificava o PIS e a COFINS, a chamada contribuição sobre bens e serviços, né, unificando os dois tributos e criando uma espécie de IVA federal, e com um aumento significativo da alíquota, porque se considerada a alíquota nominal, por exemplo, das empresas sujeitas ao lucro presumido, né, 3 e mais 0,65, nós teríamos 3,65 de alíquotas somadas, que passariam a estar submetidos a uma alíquota de 12%. Isso no lucro presumido, né? Para quem está no lucro real, a gente sabe que teriam ali um aumento um pouco menor diante dessa margem que foi estabelecida. Mas o que acontece é que os estados iniciaram um diálogo no sentido de que aceitariam uma reforma tributária desde que houvesse uma unificação ampla do IVA, né? Vamos assim chamar do IVA, mas em alguns momentos a discussão, tanto da PEC 45, era o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, mas podemos também chamar de IVA pela própria nomenclatura utilizada internacionalmente. Então, os 27 estados da federação se unificaram do ponto de vista até institucional, formando o CONCEFAZ, que é o Comitê de Secretários de Fazenda, justamente para entrar na pauta da reforma tributária e incrementaram a essa discussão o substitutivo, o 192, a PEC 45 de 2019, de relatoria do Aguinaldo Ribeiro, e estabelecendo várias premissas para que os estados aceitassem uma reforma tributária constitucional. Enquanto isso, estava em curso o PL da 3887, que unificava, como eu disse, o que pretende unificar o PIS e a COFINS. Nessa discussão, a gente sabe que houve, do ponto de vista político, a PEC 45 teve resistência, porque houve uma mudança da presidência do Congresso e da Câmara dos Deputados. Isso fez com que o novo presidente, de certo modo, tornasse marginal o relatório e a discussão da PEC 45, trazendo à evidência um outro projeto de reforma constitucional, agora sob relatoria do senador Roberto Rocha, que é a PEC 110. A partir desse momento, os estados já estavam mais organizados nessa discussão da reforma tributária, estabelecendo quais seriam as premissas básicas para se aceitar, do ponto de vista de entes subnacionais, entes federativos, uma reforma tributária ampla. A primeira grande base principiológica seria a alíquota única. Os estados pretendem que eventual alteração da Constituição do ponto de vista da tributação sobre o consumo do IBS venha a partir de uma unificação ampla dessa base de incidência, especialmente porque haveria sim uma unificação das mercadorias e serviços, que seria uma solução integrada, né? Essa base ampla de tributação. A gente sabe que aí tem uma resistência por parte dos municípios, porque nas últimas décadas os municípios sustentam que a base de tributação do ISS só cresceu. E, de fato, vem crescendo, sobretudo numa economia como a do Brasil, que se apoia 75% do PIB em serviços. Então, e também não só por isso, com o advento do e-commerce, com o advento da indústria 4.0, né, como cito sempre esse exemplo de que quando se compra uma geladeira, cada vez mais haverá serviços agregados, né? No futuro, a ideia é que se compre um produto e serviços estejam agregados a ele. Então, no caso, exemplo de uma geladeira, é possível que os serviços sejam mais importantes da geladeira, que a própria geladeira tem um sistema computacional que diga, olha, quando faltam os produtos, já acione o supermercado que vai entregar os produtos. Então, a mercadoria passa a ser o acessório e o serviço passa a ser o principal. Então, de fato, é preciso se pensar numa solução integrada, porque a base de incidência dos estados, que é essencialmente sobre a circulação de mercadorias, ela vai perder espaço e está cada vez mais perdendo espaço. Então, esse é um problema sério. Então, os estados vêm defendendo que, no sentido de que a base seja ampla, de unificação. Que se tenha um IBS amplo, nacional, ou se não for nacional, que seja dual, né? O IBS nacional da União, a partir do PIS/COFINS,
e aí também com a seletividade do imposto seletivo, e um IVA dual, um IBS dual, que seria a unificação do ICMS com o ISS. O recolhimento tem que ser digital, né, e padronizado, isso é muito importante. E, sobretudo, um princípio, adoção do princípio de destino. O Brasil adota como premissa em sua tributação uma confusão aí de muitas vezes se tributar na origem, muitas vezes se tributar no destino e muitas vezes se tributar na operação origem-destino. Então, isso faz com que haja uma guerra fiscal enorme, que ultrapassou os limites até de uma guerra, mas hoje, muitas vezes, os estados e municípios praticamente zeram as alíquotas justamente para atrair investimentos. Isso traz um acirramento, uma animosidade, um estado belicoso, né, do ponto de vista fiscal. É também principiológico que a reforma tributária traga uma remodelagem da regressividade, né, através, sobretudo, de uma tributação mais justa, mais do ponto de vista fiscal e social, que aqueles que ganham menos paguem menos, e essa regressividade pode vir através, como se desenha, de uma devolução, né, de tributos pagos, sobretudo sobre aqueles bens essenciais, né, a partir do mês subsequente, de uma plataforma tecnológica, e hoje, com os programas sociais, já permitem, né, que isso assim seja realizado. Um dos dilemas e enfrentamentos dos estados é um fundo de desenvolvimento, né, que possa compensar as perdas, porque estados produtores certamente teriam perdas com a adoção do princípio de destino. Então, haveria uma sistemática, uma dinâmica progressiva de migração para a adoção da tributação no destino. Desoneração completa das exportações. O Brasil hoje ainda tributa, não diretamente, mas indiretamente, as exportações, o que onera muito a carga tributária do setor produtivo. E a premissa básica é que não haja aumento de carga tributária, né? Essa é uma premissa indispensável para que a reforma tributária ela ande e a gente tenha cenários mais seguros para o setor produtivo. É muito importante se pensar na reforma tributária ampla, porque as bases de incidência, basicamente, nós podemos resumir em renda, patrimônio e consumo. Na medida em que a gente apoia uma reforma tributária, que seja pela unificação, por exemplo, do PIS/COFINS, a gente só está mirando o consumo. Seja, por exemplo, na unificação, isso na PEC 45, de 2019, ela estava essencialmente voltada para a tributação do consumo. Então, é muito importante que essa reforma tributária pense no sistema estruturante, de como a tributação pode mudar a realidade do país, e essa é uma premissa fundamental. Então, eu, sem me alongar muito, doutora Miriam, a ideia e a defesa dos estados nesse diálogo é justamente baseado nessas premissas aqui destacadas, e eu tenho a certeza de que, como disse o colega George, que me antecedeu, a professora Tainá também, que a instauração dessa consensualidade é muito difícil, mas o diálogo tem que sempre existir. Eu vivi momentos, até com a nossa amiga aqui, Cláudia Trindade, que estava aqui conosco na PGFN, eu fui da Procuradoria, tive a honra de integrar os quadros da Procuradoria da Fazenda Nacional, e vivi uma época em que o diálogo entre fisco e contribuintes era quase tido como não republicano, né? Assim, nós, graças a Deus, ultrapassamos essa fase e vivemos uma era da consensualidade, uma era com E maiúsculo, uma era de que o fisco e o Estado ele não pode dificultar a vida dos cidadãos, mas contribuir para o aperfeiçoamento e integração dessa cidadania. E é muito importante que essa interação, esse diálogo, ele exista entre estados, municípios, União e os contribuintes. E a OAB exerce um papel fundamental nesse momento, especialmente porque é uma instituição que carrega essa missão de dialogar com as instituições, sejam elas do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Eu posso dizer, como testemunho próprio, que nos últimos 2 anos eu fiz mais de 150 reuniões sobre reforma tributária.
e torço e tenho fé de que todos esses esforços das atividades legiferantes dos parlamentares, do executivo, da atividade civil, enfim, e das instituições como a OAB possam valer e que finalmente a gente consiga alcançar no horizonte curto uma reforma tributária que traga não só emprego, bem-estar, renda, mas justiça social para um país que carrega uma desigualdade tremenda em sua base estruturante. São essas as palavras, eu me coloco aqui à disposição dos colegas para debater o assunto e agradecer mais uma vez, doutora Miriam, e a participação honrosa de estar aqui com os colegas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Eduardo, pela sua disponibilidade. É interessante à medida que a gente avança nos encontros, avança com segmentos diferentes, com instituições diferentes, a visão de cada um deles, né? Essa que o senhor nos trouxe hoje, do Distrito Federal, especialmente dos estados, isso do Cefaz, de procurar um consenso, de procurar esse diálogo, é tão importante nesse momento, como o senhor bem disse, que a gente precisa diminuir essas desigualdades sociais e promover o crescimento de renda, que, infelizmente, a gente tem diminuta no Brasil hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada pelas suas considerações. Eu gostaria, então, de convidar o doutor Rodrigo Posse, que está aqui conosco. Palavra com o senhor. Boa noite. Primeiramente, queria pedir desculpas que eu estou gripado. Eu tive 10 sessões de julgamento semana passada, com 400 processos em pauta, 10, 12 horas por dia em frente a uma sala de reunião virtual. Então, E um ar-condicionado, isso, né? Abaixou muito a minha resistência. Queria agradecer aqui a doutora Miriam, o doutor Murilo, que é o vice-presidente, em nome deles, cumprimento a todos. É bom falar por último que os principais pontos da reforma, as principais coisas já foram colocadas. Mas eu vou iniciar falando o seguinte. Uma vez, numa conversa com o Everardo Maciel, uma das palestras que eu dei também sobre reforma tributária, eu andei o Brasil todo, participei de várias reformas tributárias, como dirigente de entidade de classe à época. Eu viajei o Brasil inteiro, conversando com o Everardo Maciel, o Sandro Mabel, na época, tinha reuniões quase diárias com ele para tratar de reforma tributária. Eu falei uma coisa com o Everardo Maciel. Todo mundo é a favor da reforma tributária. Perguntando todo mundo é reforma tributária. Todo mundo quer, né? Aí você pergunta para a pessoa, o que é reforma tributária? Aí diminuir o imposto que eu pago e aumentar o que o meu vizinho paga. Todo mundo acha isso. Que vai diminuir o meu e aumentar o do outro. A conta não vai fechar, né? Se todo mundo achar que vai diminuir o seu e aumentar o do outro, a conta não fecha. E aí o doutor Everardo falou que o problema do Brasil, no caso, é o tamanho do Estado. Mas a gente tem o tamanho do Estado que a gente escolheu. A gente vota, tem os parlamentares, e a gente não tem como muito diminuir. O brasileiro quer aposentar, aí veio a pandemia, não vou contar com a pandemia que foi extraordinária. O brasileiro quer aposentar, tem um SUS, gasta muito dinheiro. Então, temos despesas hoje muito difíceis de serem cortadas. Aí vamos lá. Eu estou fazendo mestrado, estou fazendo uma dissertação que vai tratar da reforma tributária não na parte jurídica somente, mas também na parte dos gastos públicos. E uma coisa que eu estou colocando é a dificuldade de aprovação de reforma tributária e o motivo da dificuldade. Que são os players internos ao Congresso e externos, as pressões internas e externas. Também estou fazendo uma pesquisa sobre isso. E é bem interessante, tivemos alguns conclusões bem interessantes, como o poder dos líderes. Os líderes, hoje no Brasil, os líderes partidários têm o poder de praticamente eles definirem a pauta. Então, o que não interessa a eles não entra. Então, isso não sou eu que estou achando, não. Estou pesquisando cientistas políticos, como Bolívar, vários cientistas políticos que estão pesquisando que chegaram a essa conclusão. A gente sabe que uma pesquisa de mestrado, a gente não fala o que a gente quer. Ninguém quer saber a nossa opinião. A gente tem que pesquisar e trazer uma pesquisa científica.
E tem um tributarista, um economista, que se chama Joseph Stiglitz. Ele é um tributarista americano, ele é economista, ganhou o Prêmio Nobel em 2001, e ele auxiliou diversos governos do mundo inteiro, diversos governos dos Estados Unidos, diversos presidentes americanos, diversos governos pelo mundo afora. Ele trata de vou falar de 6 princípios básicos de uma reforma tributária. Aí o pessoal pode falar assim, Rodrigo, ninguém quer saber disso aqui, não. Está conversando sobre a reforma tributária que está ali, ninguém quer saber disso. Mas eu vou mostrar aqui que é importante. Ele trata de alguns princípios, como, por exemplo, simplificação. Hoje, fazendo parênteses aqui, hoje eu sou gestor da Receita, mas desde 2009 que eu estou no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que no macro processo tributário se insere na parte do meio. Nós temos a PGFN no final do macro processo tributário, que é a cobrança. Nós temos no início a Receita Federal, que trata de legislação tributária, instituições normativas, fiscalização, e hoje nós temos no meio o CARF, que trata do julgamento administrativo. Então, eu vou falar aqui sobre o contencioso. Tá? Vou levar para o lado do contencioso. O Jorge falou da atuação, eu já tive várias atuações também, mas hoje eu vou trazer essa parte do contencioso. O Jorge falou uma coisa, antes de entrar aqui nos 6 princípios aqui explícitos, o Jorge falou uma coisa que eu também pensava, ainda penso sim, que todo mundo fala que o Brasil ele é injusto, porque tem tributação no consumo, muita, e pouca tributação na renda. Eu fui analisar vários países, inclusive os Estados Unidos, e eu sempre dei um exemplo nas minhas palestras, dar um exemplo que eu falava assim, que o imposto ao consumo é muito injusto, ele é totalmente regressivo, que até mendigo paga imposto no Brasil. Se tiver uma pessoa pedindo dinheiro no trânsito, no sinal de trânsito, ela vai arrecadar aquilo aí, no final do dia ela vai comprar, por exemplo, leite. Leite desonerado hoje, mas colocar sabonete para a família. E ela vai pagar uma alíquota X. Ela vai pagar a mesma alíquota que o homem mais rico do Brasil, que é o Le Mans, paga. Aí você vê a injustiça. Então, o que essa pessoa que está pedindo dinheiro vai pagar de tributo é o pão que vai faltar na família dela. Ela vai deixar de comprar um pão para poder pagar um sabonete mais caro. Aí que vem a injustiça. Eu estava olhando, realmente é injusto. Mas por que no Brasil a gente ainda tributa o consumo e não tributamos renda? Pouca renda e mais consumo. O Brasil ainda não tem renda suficiente para tributar, para diminuir a tributação sobre o consumo. É outra pesquisa que eu fiz, comparando a renda dos Estados Unidos, renda dos países da OCDE, e o Brasil tem a renda muito baixa. Então, acho que a tributação da renda no Brasil está quase exaurida. Como que a gente pode tributar a renda no Brasil a mais do que hoje? É tributar sobre salário e tributar dividendo. Há uma resistência. Os profissionais liberais, do que não OAB, na casa da OAB, os próprios advogados, os empresários, que têm poder muito forte, não estou colocando se é justo ou não, ou se é certo ou não, mas é uma forma de tributação de renda que tem dificuldade de ser aprovada. E hoje, renda, pessoa física de altas rendas, também tem dificuldade. Então, cadê a renda? Cadê a renda para tributar? Não tem. O Brasil não tem mais renda. Os Estados Unidos têm renda. Então, por isso que está tributando renda. Os países da OCDE têm renda. Então, ainda vou concluir as pesquisas de renda, vou olhar, obviamente, países igual ao Brasil também, mas a tributação cai no consumo, infelizmente. Então, vou voltar aqui para os princípios, falar um pouco do contencioso, e depois a gente passa para o debate. O interessante é debater. Ninguém quer ter aulas de princípios. Eu vou falar rapidamente só para aplicar ao caso concreto. Principalmente no contencioso, o Stiglitz fala de simplicidade.
Simplicidade é um princípio. Está trazendo simplificação essa reforma? Creio que no caso da contribuição sobre bens e serviços, sim. Quem já milita, né, no meio judiciário, tanto que é difícil trabalhar com PIS, COFINS e insumo. O que eu chamo do PIS, COFINS tem uma seletividade mitigada. Uma seletividade mitigada, uma não cumulatividade mitigada. Qual que é a não cumulatividade do PIS, COFINS? É a não cumulatividade que a lei quer. Pode isso? Pode. Gente, hoje no CAF, 60% dos processos é PIS, COFINS. Quem milita na área sabe, principalmente insumo. Insumo e serviço. Alguém sabe detalhar insumo e serviço? O que é insumo para serviço? Então, uma vez eu fui criticado por algumas pessoas da Receita, porque eu considerei, a minha turma considerou também, foi até um voto meu, que seguro de uma carga seria insumo de serviço. O pessoal, que absurdo, seguro, nunca vi seguro de insumo. Seguro de carga, primeiro. Nesse tipo de carga é obrigatório por lei. O governo exigiu seguro. Segundo, o seguro é da carga. O seguro, ele inicia com o início da prestação de serviço e acaba com o fim da prestação de serviço. O seguro pega essa parte. Não é um seguro? Não é um insumo, quer dizer? Sobre serviço? É um insumo sobre serviço. A pessoa falou, você é louco? Seguro insumo? É, seguro insumo, nesse caso. Então, simplicidade. Uma coisa que não foi colocada aqui também, que é a alíquota de 15% de imposto de renda. Vamos ficar líquido, né? Vai pegar os fundos, o fundo imobiliário vai ficar isento. Vai pegar as vários tipos de aplicações, que eram 22,5%, era progressivo, começava em 15%, acabava em 22,5%, de acordo com o tempo, vai colocar tudo em 15%. Creio que simplifica também. Eu não fiz uma análise quantitativa, mas creio que simplifica também. Então, o primeiro princípio é simplicidade. Transparência é o segundo princípio. Então, esses dois princípios são diretamente ligados ao contencioso. Simplicidade, transparência. O tributo tem que ser transparente. Você tem que saber o que você paga, quanto você paga e por que você paga. Não está claro. A lei, você está pagando por isso. Hoje é fácil o contribuinte saber o que ele está pagando e por que ele está pagando? Não. É aquele princípio kafkaniano. Kafka falava que todo dia de manhã o pai batia nele. Aí o cara pensava, por que meu pai está me batendo? Está batendo porque ele não cumpriu o dever dele de filho. Mas o pai dele explicou para ele o que é cumprir o dever de filho? Não. Segundo Kafka, não. Kafka, não. Então, você não sabe o que você está pagando. Ele não sabia por que ele estava sendo defendido todo dia. Você não cumpriu o seu dever de filho, você não cumpriu o seu dever de filho. Ele não falou isso, obviamente, na época não tinha abertura. Não falou, bastava ele falar, pai, o que é dever de filho? Se ele falasse, ficaria mais fácil. Mas não se falou, transparência. Eficiência. Eficiência também é importante, principalmente na análise econômica do direito. O Luiz Fux deu uma palestra no CAF esses dias, ele simplificou a análise econômica do direito, que está em moda hoje, a análise econômica do direito. Então, a análise econômica do direito é você ter mais eficiência. É você prestar jurisdição com menos, uma jurisdição melhor, mais rápida e mais perfeita, com menos recursos. Então, tem que ser eficiente. Neutralidade. Neutralidade é importante. Não é essa neutralidade que o governo está falando aqui. Tem dois tipos de neutralidade. A primeira neutralidade que está se buscando com a reforma, que é você não aumentar a carga tributária. Não é essa neutralidade que ele fala. A neutralidade que ele fala é a tributação não interferir, ou interferir o mínimo possível na atividade econômica. Tá? Se eu for usar um exemplo, eu gosto de usar exemplos absurdos. Né? Exemplos absurdos são bons para a gente visualizar. Então, o que é interferir na atividade econômica, ou economia como um todo? A neutralidade ela não pode sequer influenciar. Se o governo chegar a tributar fundo imobiliário em 30%, e tributar mais 50%, fundo imobiliário 50%, e fundo agrícola zero, onde o pessoal vai? Fundo agrícola. Por quê? Por causa da tributação. Mas não pode. Quem quiser investir em imóveis, através dos fundos vai investir. Quem quiser investir em agricultura, através dos fundos vai investir.
Os dois sistemas são importantes. Pode ter uma pequena diferença? Pode. Mas você não pode tributar imóveis, deixar de tributar agricultura, que vai causar uma desproporção no mercado. A flexibilidade é outro princípio, principalmente a gente com o Covid agora. A gente viu que o sistema tributário tem que ser flexível, no Brasil não é. E ele cita um sexto princípio que vale só para países em desenvolvimento. Esse sexto princípio, não vai vir um caso aqui agora, mas é o princípio anticorrupção que ele chama, que os tributos, que a legislação tributária, que o sistema tributário dos países em desenvolvimento tem que ter um sistema anticorrupção. Porque a cultura da corrupção ainda é elevada nesse país. Por que eu falei desses 6 princípios? Aí vem, contribuição sobre bem e serviço, vai melhorar o contencioso? Sim. Eu não vou entrar no 23 e 37, que é mais imposto de renda. No caso, a gente tem a primeira seção que trata de imposto de renda da pessoa jurídica, a segunda seção que trata de imposto de renda da pessoa física, ITR, de contribuição previdenciária, e a terceira seção, que é o resto, que eu presido hoje a terceira seção, que trata desde... Até CPMF aparece ainda, IPMF apareceu esses dias, ou seja, IPMF. Classificação de mercadoria. Classificação de mercadoria. Aí você já vai entrar em acordos internacionais, vai entrar na Convenção Revisada de Kyoto, vai entrar no Acordo de Facilitação do Comércio da OCDE. Tudo isso são leis internacionais que, quando o Brasil adere a um acordo internacional, ele prevalece sobre a lei, inclusive. Então, isso é complicado. Não está na reforma, isso porque isso não depende só do Brasil. A partir do momento que o Brasil tem acordos assinados não põe o OMC, os tratados, no caso da facilitação de tratado de acordo, não lembro agora, tratado de facilitação do comércio, um tratado que trata sobre aduana, sobre tributação, sobre desembaraço. Esse dia nós tivemos que mudar um julgamento do CAF, mudando o julgamento. Tinha-se uma linha, e essa linha mudou por causa de uma decisão da OMA, Organização Mundial da Aduana, que fica na Bélgica, e essa mudança lá, eu vou contar aqui, porque hoje a Receita, inclusive, tem uma IN que fala que a gente tem que acatar as decisões da OMA. Era um caso de ração de cachorro. Uma tributação de ração de cachorro que tinha uma diferença entre tributação mundial e tributação brasileira. Nós tivemos que adequar e mudar os votos. Todo mundo mudou os votos em relação a isso. Tem os julgados, obviamente, que não dá para mudar. E eu queria falar basicamente isso. Deixar 2 perguntas. Por exemplo, a CBS vai trazer um contencioso menor? Vai melhorar o contencioso? A 23/37, o imposto de renda, vai melhorar o contencioso? Essa é a pergunta que eu vou deixar no ar aqui. E tem um pequeno detalhe também que ninguém falou, que é a substituição do IPI pelo imposto seletivo, que está na 110, na lei complementar 110. E aí também vai facilitar. Quem está trabalhando com IPI também sabe quanto é complexa a legislação do IPI. O imposto seletivo vai ser mais simples. Vem aqui também para os princípios da simplicidade. A simplicidade é boa para todo mundo, é boa para a sociedade, é boa para o governo, diminui o custo das empresas com a administração tributária das empresas, o custo interno é muito alto, diminui o custo da máquina administrativa. O contribuinte está pagando 2 vezes. O contribuinte está pagando, ele está pagando X dias, X horas de trabalho, para ele atender as obrigações tributárias, e ele está pagando tributo, o Estado arrecadar também. Ele está pagando 2 vezes. Então, se simplificar, o contribuinte vai pagar menos e o Estado vai gastar menos com a administração tributária. Então, a simplificação, para mim, é o mais importante. Essa reforma traz alguma coisa assim. Como eu disse, a CBS traz, na substituição do IPI pelo imposto seletivo, traz simplificação. Creio que no contencioso a gente vai ter alguma melhora. Com esses 2 itens, estou falando
essa reforma como um todo. Isso para mim não é nem reforma, são ajustes. São ajustes de tributação. Tem coisa que vai piorar. Provavelmente, essa do imposto de renda talvez traga mais contencioso. Volta contencioso, volta contencioso que se tinha. Exatamente. Essa, a 2337 talvez aumente. Exatamente. Eu estava lendo que tem empresa que iria antecipar 3 anos de lucro esse ano. Ia pegar o lucro de 2022, lucro de 2023, lucro de 2024, ia fazer uma antecipação para dezembro de 2021, que nós estamos. Para quê? Porque a partir de janeiro entraria tributação sobre o lucro, sobre isso. Então, a empresa que tem condição de fazer isso. Eu vou antecipar 1 ano, 2, 3, 4 de lucro. E aí eu fico os 4 anos, pelo menos sem pagar essa parte. Um planejamento tributário. Ah, é abusivo? Não sei. Vai cair em contencioso. Tem proposta negocial, planejamento abusivo ou não, vai cair em contencioso. Vamos aumentar o contencioso. O objetivo é diminuir. Então, com essas palavras aqui, acho que esse tempo que eu gastei aqui, gostaria de colocar para o debate essas coisas. Estou à disposição também para o debate, de conversar sobre qualquer coisa sobre reforma tributária. Muito obrigada, doutor Rodrigo. O senhor nos trouxe, talvez seja a preocupação central dessa reforma tributária. Será que todas essas proposições que nós temos no Congresso Nacional hoje, elas permitirão uma simplificação, permitirão uma transparência, permitirão uma diminuição desse contencioso, tanto administrativo quanto judicial, e permitirão nós temos aí momentos novos, né, do sistema tributário brasileiro. Nós estamos brigando há tantos anos com tantos princípios e com tantas discussões. Eu falo, ficamos 23 anos no Supremo Tribunal Federal para discutir se o ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS. Então, talvez seja o momento de essas propostas olharem muito mais redução significativa de contencioso e, obviamente, trazer segurança jurídica e permitir uma diminuição sensível desse contencioso, né? O senhor bem lembrou do CARF, PIS/COFINS responde aí por praticamente 60% dos processos sob competência da terceira seção. E cada um tem uma interpretação ainda mais abrangente, mais tendenciosa para um lado ou para o outro, né? Seja do fisco, seja do contribuinte. Então, talvez o senhor nos trouxe com esses princípios o que seja a preocupação maior, eu acho, da comunidade tributária hoje, com relação à segurança jurídica e diminuição desse contencioso. Me preocupa demais, todas as vezes que eu leio a última proposta do projeto 2337 do imposto de renda, que a impressão que eu tenho é que nós voltaremos a 1994, 1993, anterior à alteração da lei 9430 de 96, que permitiu a eliminação sensível de contencioso do imposto de renda. Então, talvez isso a gente retome com distribuição despassada de lucro, enfim, né? Tantas e tantas discussões que já ficaram sufragadas no passado. É momento para muita reflexão. Senhores participantes da reunião, estamos aqui à disposição, estamos aqui abertos, palestrantes. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos pela disponibilidade, pela presença, pelas palavras tão lúcidas. Então, que nos acrescentou 10. Essa parte de simplificação de insumo, que a doutora Ligia falou. Gente, o que é insumo é muito complicado. A CBS vai melhorar muito isso, porque tudo vai ser insumo. Tudo que for destacado vai ser insumo. Então, não interessa se é importante, se não é. Está destacado, é insumo, pagou tributação, não produtividade. Então, vai facilitar muito. Uma vez eu conversei com o doutor Natanael, a gente começou a tomar um vinho, conversar algumas coisas. Falei, absorvente íntimo, é insumo. Eu até entendi, pode ser. A gente, aqui no Brasil, a gente joga absorvente, né, fora do vaso sanitário. Nos Estados Unidos joga no vaso sanitário. Então, eu estava lendo uma matéria dessa que eles usam toneladas de absorvente para poder fazer a fábrica de sanitário. Nos Estados Unidos, usa toneladas de absorvente íntimo, porque eles fazem os testes todos 1 a 1. O controle de qualidade americano é muito rigoroso. Eles fazem o teste 1 a 1. Se o sanitário está apto ou não a receber aqueles absorventes femininos. É insumo. Então, é muito difícil. Por isso que eu acho que vai melhorar muito, colocando tudo como insumo. Essa observação que eu
Sim, eu falo, até porque o STJ trouxe o recurso repetitivo, a questão do insumo, e até hoje nós continuamos discutindo, interpretando, não resolveu a decisão do STJ. Talvez acho que tenha dado mais aso ainda à subjetividade, né, doutor Rodrigo? Senhores, doutora Tainá, doutor Eduardo, Jorge nos deixou, teve que nos deixar. Doutor Murilo. Não sei se é um espaço aberto a isso, né? Nesse diálogo, eu acho que um ponto importante que não está sendo tão levantado é a questão do reembolso, né, dos tributos sobre consumo previsto tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, ainda não tem uma estruturação de lei complementar que nos indique qual seria o caminho a ser seguido, né? Então, se dentro da tributação de um IVA, né, de tributação única, com uma proporcionalidade de alíquotas, né, com menos variação de alíquotas, e na PEC 45 uma vedação total aos benefícios fiscais e desonerações, essa questão do reembolso vai ser muito importante, e, na verdade, seria até uma revolução no sistema, né, ao considerar o contribuinte de fato ali, né, quem tem quem assume a repercussão econômica desses tributos e esse direito de reembolso à parcela mais pobre da nossa população. Eu queria fazer só uma reflexão a respeito do contencioso, porque hoje, igual o doutor Eduardo colocou, pegando um gancho, né, de poucas falas de cada palestrante, de cada contribuição, hoje a gente tem mais de 5 mil municípios e constitucionalmente, cada município pode legislar a respeito do seu processo administrativo fiscal. Então, um ponto que eu vejo que não é muito discutido, muito levantado na questão do contencioso é que como ficará a competência tributária num eventual CBS? Como vai ser feito o contencioso? Vai ser centralizado? Cada município? Vamos dizer que você está querendo discutir alguma coisa e como é que fica isso? Essas transições também de competência tributária, de legislação, eu não vejo o pessoal colocando muito, né? Não sei se esse é um ponto de debate de simplificação. O Pacto Federativo. Eu acho que o Pacto Federativo, nesse momento, com esse modelo que nós temos, eu falo, não são críticas, são ponderações e são pensamentos, né? Mas será que, a partir do momento que a gente tem com o IBS, o ICMS, o ISS, com competências tão distintas, a gente não teria aí também uma própria violação ao Pacto Federativo? Como é que nós andaríamos com isso? Estou vendo que o doutor Vitor está pedindo a palavra. Por favor, Vitor. Em relação a isso, né, eu fiz análise foi ontem mesmo, da PEC 110, tentando ver exatamente isso, quais pontos que vão gerar litígio, né? E não os pontos óbvios que todo mundo está discutindo, mas quais os que as pessoas não estão discutindo. Eu tive que fazer um parecer sobre isso. Enfim, com relação à competência, isso aí eu verifiquei lá, tá? E toda competência vai para o doutor Rodrigo Postos aí, vai para o CARF, né? Se é municipal, estadual, se é CBS, IBS, porque criou tanto CBS quanto IBS no último substitutivo, né? Todos vão lá para o CARF. Em relação também, uma coisa que eu achei engraçada, até o doutor Rodrigo falou, né, do imposto seletivo. O imposto seletivo ele aparenta ser muito simples, né, pelo substitutivo. Só que tem um grave problema. Ele bota como o fato gerador dele, né, produção, importação, comercialização de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Só que o substitutivo ele não fala o que vai definir o que são bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Ele não fala se isso vai ser definido por lei complementar. Se não tem lei complementar falando sobre isso, quem é que vai definir isso é a Anvisa. Olha o risco que a gente tem aí. Uma resolução da Anvisa pode, a grosso modo, criar fato gerador, criar produtos que vão incidir, né, que vão ter a incidência
do imposto seletivo. A bem o que acontece também na lista, né, de tóxicos que tem no direito penal. Quem faz essa lista é a Anvisa. Então, tem esse risco. E isso, com certeza, vai gerar um litígio, né? Isso vai gerar um aumento contencioso. Também, agora me fugiu aqui, também a questão das multas tributárias. A gente tem uma oportunidade, que o doutor Jorge falou, né? A gente tem uma oportunidade agora, com a criação de novos tributos, estabelecer novas multas, sem que tenha aquela retroatividade, né? Sem que tenha o pedido de repetição de indébito. Então, essa oportunidade também está sendo deixada de mão. E um dos grandes gargalos do litígio, pelo que eu vejo, assim, como advogado, eu ganho muito dinheiro com isso também, então eu estou dando um tiro no pé com isso, é simplesmente a questão do valor confiscatório das multas, né? O STF já definiu o que é valor confiscatório, a autuação ou o autuante não pode fugir daqueles valores que já estão em lei, né, daquele percentual, chega na justiça, a justiça reduz. Se forem definidos valores de acordo com o que o STF já definiu, acabou o contencioso com relação a isso. Então, tem uns pontos assim que são sensíveis, né, e as pessoas não estão verificando, não estão despertando interesse com relação a isso, que pode realmente evitar esse maior litígio. E eu realmente gostaria de ouvir a opinião, né, dos palestrantes aí sobre isso. Doutor Vitor também estava lendo uma coisa sobre esse curso seletivo, e lá fala, né, sobre prejudiciais de saúde. A gente sabe que vai ter que ter uma legislação, né, infraconstitucional robusta, como tem o IPI, você tem a lei e regulamento. Mas, realmente, alguns casos vão trazer problemas. Lá fala prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Todo mundo dá exemplo de bebida, cigarro e combustível. São os três os exemplos que a gente mais vê por aí. Energia elétrica da nossa casa. Hoje, o Estado ganhando. O Estado tem arrecadação com o que hoje? É basicamente energia elétrica e combustível. Energia elétrica traz... telecomunicações também, telecomunicações, energia e combustível. Telecomunicações traz prejuízo ao meio ambiente? Energia elétrica você pode até falar que traz. Energia elétrica ela tem desmatamento, né, tem os reservatórios, caso seja energia limpa. Se não for, mais prejuízo ainda. Tipo, carvão. Tem energia eólica traz? Então, se eu tiver energia eólica, eu não vou pagar. Energia elétrica eu vou. Então, vai ser complicado. A regulamentação não é fácil. A Anvisa vai determinar o que é prejudicial à saúde. Quem vai determinar o que é prejudicial ao meio ambiente? O Ministério do Meio Ambiente? Isso, e eu digo isso, doutor Rodrigo, porque eu verifiquei um dos casos da Anvisa, que era aquele caso da proibição de sabores de aditivos no tabaco, né? E esse precedente ele foi em ADI, e ele foi bastante perigoso, porque ele bota como a Anvisa como a autarquia, né, que pode determinar no país o que é ou não prejudicial à saúde. Então, ela, tecnicamente, é quem diz o que é, né? E a questão é exatamente essa. O STF, pelo entendimento dele, está falando, independentemente de ter uma lei definindo o que é ou não é, a Anvisa, por esse precedente, ela tem poder de fazer isso. Então, fica aquela coisa, isso vai ser judicializado, não tem como. Hoje nós temos leis. Você pega leis, conflito, SUFRAMA. Tá? Zona SUFRAMA. O que a SUFRAMA fala que é regular um projeto, aí você fala que não é regular, tem muitos no carro. Outro exemplo principalmente a terceira seção, SUFRAMA também é a terceira seção, a parte da SESEX, Secretaria de Comércio Exterior. A Secretaria de Comércio Exterior, às vezes, considera um drawback, por exemplo, uma importação legal, que a Receita considera legal. Quem tem poder? A SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, ou a Receita? A gente tem decidido, no caso, obviamente, que a Receita que tem esse poder. Então, a gente desconsidera as normas conflituosas da SESEX e do SUFRAMA, as normas desconflituosas com a Receita, a gente considera da Receita, por óbvio, tá?
esse precedente do Supremo foi muito ruim, né, Vitor? Lembro que eu trabalhei muito nesse caso e essa resolução da Anvisa, na verdade, ela impacta sobre todos os setores regulados, porque as resoluções, elas tomam corpo de lei de processo administrativo punitivo. Eu lembro que à época, inclusive, a liminar foi deferida pela inconstitucionalidade com a Rosa Weber, foi, de certa forma, uma surpresa, até retomar o julgamento tão rápido e a improcedência da ADIM da CNI, inclusive. É preocupante, a gente vai ver mais subjetivismo, mais discussões, mais contencioso. Eu imagino, doutor Rodrigo, como é que com o CARF aí já está extremamente sobrecarregado há alguns anos, também absorver contencioso administrativo de ICMS, ISS. Não, e tem um outro detalhe, né? Como o CBS e o IBS vão tudo para o CARF, e pelo sistema de creditamento, o brasileiro, lógico, como é criativo, já vai fazer a mesma coisa que fizeram lá, que ainda fazem na Europa, né? Que chamam de carrossel europeu, que é exatamente, praticamente, a triangulação que já existe de ICMS aqui, né? Eles criam empresas laranjas para poder gerar o crédito daquele produto. Então, com certeza, isso vai acontecer aqui no Brasil, não tem como fugir disso. Eu me pergunto também muitas vezes, Vitor, claro que eu falo, a gente clama, pede para uma reforma tributária. Todas as vezes que alguém me pergunta, mas quanto eu pago de tributo aqui nesse produto? Não sei de onde ele vem, não sei se tem algum benefício, não tem algum regime especial. Só Deus sabe quanto deve ser que você pague sobre isso. Não me pergunte, né? Chega a ser até, às vezes, até um vexame para nós tributaristas e que, você está há 30 anos no contencioso tributário, então, mas quanto tem de tributo? Não sei. Né? A gente tem que fazer aqui realmente parar para pensar, porque pode estar embutido aqui várias e várias situações e caem, né, em situações especiais, mas talvez o que um pouco me preocupa é saber se nós estaríamos preparados hoje como Estado, como organização política, para uma reforma tributária tão ampla agora como as propostas que nós temos de emenda à Constituição. Será, ainda mais saídos aqui de uma pandemia sem referência anteriormente vivida, e pior, saindo de um cenário de crise econômica brutal nesses últimos anos, as medidas que as propostas avançam no Congresso Nacional, a própria PEC 110, é claro, ela foi objeto de muitas e muitas discussões. A gente tem o projeto do deputado Raul, discutido em todas as comissões da Câmara, das comissões do Senado, mas, apesar de pedirmos tanto, queremos tanto, será que nós estaríamos preparados hoje para uma reforma tão profunda, ainda mais com um período de transição como esse, de 7 anos, chegou a ser 50 anos, hoje é 7 anos, será? Acho que esse é o nosso propósito aqui na comissão do OAB, exatamente debater e ouvir, e sugerir, obviamente, né? Senhores, como estamos? Perguntas dos nossos palestrantes? Podemos caminhar para encerrar, então, a reunião? Podemos? Mais uma vez, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, gostaria de agradecer a todos os palestrantes pela disponibilidade de estar conosco essa noite, debatendo sobre a visão do fisco, da Fazenda Nacional. Foi um encontro ímpar, né, doutor Murilo, que está aqui comigo, como vislumbramos um outro olhar, um outro sentimento, ideias, perspectivas, foi um encontro extremamente proveitoso. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos que estiveram conosco nessa noite, os integrantes da nossa comissão de reforma tributária. Gostaria de convidar também os participantes que ainda não fazem parte da nossa comissão, que venham integrar a nossa comissão. Nós fazemos as reuniões sempre quinzenais e sempre reuniões com players diferentes, com visões diferentes, acima de tudo nesse sentimento de poder ouvir e a OAB, como instituição de cidadania, contribuir. Esse tem sido o nosso propósito. Mais uma vez,
Gostaria muito de agradecer a presença de todos. Se alguém não tiver mais nenhuma colocação a fazer, nenhuma intervenção, vamos então encerrar a nossa 5ª reunião ordinária. Boa noite, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, obrigado. Isso.